Nós temos esses dias falado sobre... Nós temos falado sobre uma série de mensagens dentro da campanha Juntos, e sobretudo temos falado sobre o foco de toda essa campanha, que é unidade, que é comunhão, coisas que a palavra de Deus tem deixado assim absolutamente claro a importância de tudo isso, sabe? E eu espero que você tenha lido a sua revista hoje, amém, queridos? Uns aos outros, e sabe, quando você lê cada um dos mandamentos da mutualidade, acende aqui para mim, por favor, escuro, só dormir, só para dormir. Isso, obrigado. Quando você lê cada um dos mandamentos da mutualidade, você começa a entender o valor que Deus dá para a congregação, para a igreja, para essa comunhão, para o nível de comunhão desejado por Deus, sabe? Porque é impossível que você pratique os mandamentos da mutualidade se você não está junto, se você está separado. É necessário que você compreenda isso. E ao longo desse tempo temos ministrado uma série de mensagens, repito, falando sobretudo sobre essa questão da comunhão do povo de Deus e a necessidade da unidade da igreja do Senhor Jesus. Hoje eu quero começar com um texto de Gálatas capítulo 5, versículo 14 e 15. Se você leu a tua revista hoje, você leu esse versículo aqui. Diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Você pode ler apenas o que está sublinhado? Vamos? Cuidado para não se destruírem mutuamente. Sabe, queridos, a finalidade ou o fim de toda divisão é a destruição. Quando a gente começa a perceber a gravidade da falta de unidade, da falta de comunhão, não apenas na igreja ou em algum grupo, mas na sua família, no seu casamento, você vai começar a perceber ao longo do tempo que toda divisão, ela trabalha a fim de destruir aquilo que você construiu. Sabe, coisas que são construídas juntos, sejam casamentos, sejam famílias, sejam igrejas, sejam ministérios, coisas que pessoas se juntam e se esforçam e se dedicam e fazem o melhor para que para que sonhos sejam realizados, para que projetos aconteçam, para que coisas absolutamente difíceis realmente se tornem uma realidade concreta. Tudo isso deixa de ser realmente possível quando a divisão começa a entrar. Porque a divisão traz enfraquecimento, a divisão distrai, a divisão tira o foco e, por fim, a divisão causa destruição. E o apóstolo Paulo estava alertando a igreja da cidade da Galácia a respeito dessa questão. Ele diz: olha, cuidado para vocês não se destruírem. Queridos, sabe, isso precisa ficar como um alerta na nossa cabeça, nos nossos ouvidos, porque muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente está tratando como uma simples discussão, a gente trata como um simples desentendimento, a gente trata como um simples mal entendido, mas, meu querido, se essas coisas não forem tratadas, acabam em destruição. É por isso que Jesus diz, lá em Lucas, no capítulo 11, verso 17, Jesus diz assim: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Diga comigo: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Uma casa dividida
contra si mesma cairá. Sabe, queridos, porque toda divisão é divisão contra si mesmo. Aliás, diga isso comigo, toda divisão é divisão contra si mesmo. Se você está num grupo, se você está numa família, se você está num casamento, se você está numa igreja, se você está no teu trabalho, se existe um grupo, se existe um corpo, se existem pessoas reunidas, toda vez que entra algum tipo de intriga aí e que causa divisão, entenda uma coisa, toda divisão trabalha contra nós. É mais ou menos como dar um tiro no próprio pé. Sabe, situações acontecem, coisas desagradáveis sobrevêm a um determinado grupo ou mesmo a uma família, e o que acontece? Que daqui a algum tempo alguém diz que tem a razão, depois outro diz, não, eu que tenho a razão. Um diz, você tem que fazer assim, outro diz, você tem que fazer assado. Um diz, você não está enxergando isso. Outro diz, você tem que acordar. Outro diz, deixa de ser trouxa. Outro diz, vamos parar com isso. Aqui acontece aquela briga, e cada um busca a sua razão dentro da discussão, a sua razão dentro daquele grupo. E sabe o que acontece, querido? A divisão entrou e ela está trabalhando contra o grupo. Por isso não existe com o que se ganhar com divisão. Porque Jesus disse, um reino dividido, ele não subsiste. Uma casa, uma família, um lar dividido, ele também está prestes a cair, ele é destruído. Por isso nós precisamos entender, querido, que como é importante trabalhar a favor e não trabalhar contra. Você está entendendo isso? Diga amém. Por isso eu quero te dizer, querido, trabalhe a favor do teu casamento, trabalhe em favor da tua família, trabalhe em favor da tua igreja, trabalhe em favor do teu ministério, trabalhe em favor do teu grupo. Você pode dizer amém. Sabe, se você entender que se entrou algum tipo de divisão, toda divisão é contra si mesmo, a gente vai ter que então trabalhar. Por isso, quero hoje falar basicamente sobre como paralisar o poder da divisão. Você pode dizer isso comigo? Vai. Como paralisar o poder da divisão? Há um tempo atrás, duas semanas, falamos sobre o poder da unidade. Mas assim como a unidade ela é poderosa, a divisão também é poderosa. Assim como com a unidade milagres podem acontecer, também com a divisão, tudo aquilo que Deus planejou pode deixar de acontecer. E eu repito, o fim de uma divisão é destruição. Há dias atrás eu falei, é por isso, exatamente por isso, que casamentos têm sido destruídos, que famílias têm sido destruídas, que igrejas têm sido destruídas, queridos, e cabe ao povo de Deus, que tem o poder da unidade, paralisar o poder de toda a divisão. Você pode dizer amém? Então, 3 coisas muito simples, básicas, para quem realmente quer parar o poder da divisão. Em qualquer área da sua vida, em qualquer que seja a situação, com quem ou onde for, é necessário que a gente assuma essas posturas. Por isso, como parar o poder da divisão? Em primeiro lugar, não ignore problemas reais. Você pode dizer comigo? Vamos? Não. Sabe, queridos,